Centro para a Investigação de Crimes de Agressão contra a Ucrânia começa a operar. O objetivo é levar os responsáveis por atos criminosos à justiça. Bombeiro morre a combater incêndio de veículos nos motins em França. Macron insiste em urgência de regresso à calma. Entrou em funcionamento o Centro para a Investigação de Crimes de Agressão contra a Ucrânia para apoiar e reforçar as investigações aos crimes cometidos contra o país. Este centro operacional da Eurojust, a Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal, tem como objetivo levar os responsáveis por atos criminosos à justiça. The member states will play a crucial role in collecting evidence, identify witnesses and possible suspects, in executing arrest warrants, including those issued by the International Criminal Court, and in ensuring that the perpetrators of such hideous crimes cannot hide from justice. Para a Ucrânia, este é um passo para punir a Rússia pela agressão ao seu país. Russia's aggression against Ukraine and its continuous use of force against sovereignty, territorial integrity and political independence that threatened Ukraine's very existence is not only directed against my country. It stands as a global threat to peace, security and stability. Para alcançar os objetivos propostos, tinha sido criada em fevereiro a base de dados de provas de crimes internacionais essenciais, através da qual se pretendia preservar, armazenar e analisar provas de crimes internacionais. O porta-voz do Comando Oriental das tropas ucranianas diz que as suas forças continuam a avançar lentamente nos flancos de Bakhmut, na região de Donetsk. Elas estarão, de acordo com a mesma fonte, a pressionar os soldados russos e a libertar territórios. Não há qualquer referência ao progresso concreto dos militares no terreno. Enquanto Moscovo garante ter frustrado as tentativas de ataque da Ucrânia na região de Zaporizhia, o líder da Câmara Alta do Parlamento russo, Grigory Karasin, afirmava no domingo que 700 mil crianças fugidas dos bombardeamentos das zonas de conflito na Ucrânia foram enviadas para a Rússia nos últimos anos. Na região de Kharkiv, alguns habitantes locais estão a tentar reconstruir as casas recorrendo a destroços de guerra. Em 6 meses de batalhas ferozes, foi tudo destruído na aldeia de Dovenk e a maior parte da população fugiu. A escritora ucraniana Victoria Amelina, de 37 anos, é mais uma das vítimas mortais do bombardeamento russo de Kramatorsk de 27 de junho. A autora não sobreviveu aos ferimentos sofridos durante o ataque, que matou 13 pessoas. Victoria Amelina encontrava-se numa pizzaria com o escritor colombiano Héctor Abad e o antigo alto comissário presidencial para a paz da Colômbia, Sérgio Ramallo. Ambos tinham ficado feridos. O primeiro-ministro Pedro Sánchez recebeu em Madrid o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Encontro que aconteceu um dia depois de Espanha assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia e da visita do líder do Executivo espanhol à capital ucraniana. La Unión no escatimará esfuerzos en seguir apoyando a Ucrania. Y esa fue la razón por la que ayer viajé a Kiev en el primer día de la presidencia española para trasladar nuestro apoyo simbólico, pero también medidas concretas para apoyar al pueblo ucraniano. Because today Ukraine is the front line in the battle for our European principles and values, and our duty is to support the people of Ukraine as much as we can and for as long as it takes. Para além da questão ucraniana, Sánchez espera fazer progressos noutras importantes nos próximos 6 meses, entre elas a finalização do controverso Pacto sobre Migração, para o qual não há acordo com Hungria e Polónia,
Durante esta presidência, Espanha tem também os seus desafios internos, já que terá eleições legislativas antecipadas no próximo dia 23. Um bombeiro de 24 anos perdeu a vida nos arredores de Paris a combater um incêndio de viaturas na quinta noite de violência urbana em França. Numa reunião de urgência este domingo no Palácio do Eliseu, o presidente francês pediu aos seus ministros para continuarem a fazer tudo para restabelecer a ordem e garantir o regresso à calma. Emmanuel Macron vai receber os presidentes do Parlamento e do Senado, bem como autarcas de mais de 220 comunas afetadas pelos motins dos últimos dias em França. O dia de ontem ficou também marcado pelo ataque com uma viatura contra a casa de um autarca nos arredores de Paris, que deixou a esposa do mesmo ferida e motivou um apelo a uma mobilização cívica em frente às câmaras municipais do país esta segunda-feira. A vaga de motins em França fez eco no estrangeiro e este domingo o chanceler alemão manifestou a sua preocupação depois de Macron adiar uma visita de Estado à Alemanha. Somos bons amigos da França. Estamos em sintonia quando se trata de garantir que a União Europeia, que é tão importante para o nosso futuro comum, trabalha bem. É por isso que, claro, estamos a observar com preocupação e espero e estou convencido que o presidente francês vai encontrar formas de garantir que a situação melhore rapidamente. Segundo o mais recente balanço avançado pelas autoridades francesas, a última noite de motins saldou-se em cerca de 160 detenções. A avó do adolescente alvejado por um polícia em incidente na origem dos motins fez um apelo à calma numa entrevista televisiva. O corte das estradas ou a perturbação do tráfego podem valer até 3 anos de prisão em Inglaterra e no país de Gales. Já entrou em vigor a nova lei, mais restritiva, que tem por objetivo desencorajar as ações de protesto como a de sábado, que levou a uma interrupção do desfile do orgulho LGBTQ+, em Londres. De acordo com as autoridades locais, apenas irá afetar uma minoria egoísta que causa o caos nas ruas. Os críticos, no entanto, argumentam que a medida coloca em causa o direito ao protesto. Pelo menos 5 palestinianos perderam a vida e há várias dezenas de feridos na sequência de uma operação militar em larga escala do exército israelita contra o campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia. Um porta-voz das forças de segurança israelitas afirmou que o objetivo do que classificou como um extenso esforço antiterrorista era um centro de comando de milicianos da Brigada de Jenin, no qual se encontrariam indivíduos envolvidos em vários ataques nos últimos meses contra Israel. O local estava rodeado de instalações da Agência das Nações Unidas para os Refugiados. Mais de 8.000 pessoas tiveram de ser retiradas de casa na cidade de Kiel, no norte da Alemanha, devido a uma herança da Segunda Guerra Mundial, mais concretamente uma bomba não detonada, vestígio de um bombardeamento britânico. A operação da Brigada de Minas e Armadilhas durou 3 horas e a desativação do explosivo de 250 quilos, descoberto durante trabalhos de construção, foi feita com sucesso. A terceira edição dos Jogos Europeus chegou ao fim este domingo em Cracóvia. Para os perto de 7.000 desportistas presentes, tratou-se de uma oportunidade de ouro para se qualificarem para os Jogos Olímpicos do próximo ano. Mas os adeptos locais ficaram indiferentes à passagem da elite do desporto europeu pela cidade. Krakowie prawdopodobnie przebywa w związku z igrzyskami około 20 000 osób. To tak średni weekend w Krakowie powoduje, że jest tutaj więcej osób. My nazywamy te igrzyskami przepalonych pieniędzy, bo wydano tak wiele środków, które się nie zwrócą. Tak wiele wydarzeń się tutaj odbywa, które okazały się być klapą. Zresztą w sporcie liczy się nie tylko wynik, ale także frekwencja, tłumy, entuzjazm kibiców. No nie ma kibiców, nie ma entuzjazmu. O preço dos bilhetes oscilou na maioria dos eventos entre os 4 e os 20 euros. A organização lamenta a influência de fatores extradesportivos. Przygotowywaliśmy wydarzenia przez ostatnie 1,5 roku, kiedy w Polsce mocno mówiło się o sytuacji wojny. Był temat inflacji, temat sytuacji po pandemii w Polsce, natomiast my stanęliśmy tutaj w pełni sił. Oczywiście nie w każdy dzień te trybuny były wypełnione, natomiast w trakcie rozgrywek finałowych były one pełne.
A satisfação da organização é partilhada pelo município de Cracóvia. Apesar das bancadas vazias, a autarquia não se arrepende do investimento em infraestruturas desportivas e garante que a cidade ficou a ganhar. Ostatecznie miasto otrzymało 350 milionów złotych na inwestycje w infrastrukturę, na budowę, remonty dróg przede wszystkim i 150 milionów na inwestycje w infrastrukturę sportową. Natomiast ten wkład miasta to 100 milionów złotych w organizację, w związku z czym łatwo policzyć, że Kraków na tym wydarzeniu zyskał 400 milionów. The European Games in Poland ended yesterday, but opinions regarding validity of this event are still very divided. Most of them concern one question: can Poland afford to organize such events in times of financial struggle? Magdalena Wchodownik for Euronews from Krakow. Max Verstappen venceu o Grande Prémio da Áustria em Fórmula 1. Impôs-se no Red Bull Ring, em Spielberg, sobre o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Continua a ocupar o lugar cimeiro do Campeonato do Mundo de Pilotos, com 229 pontos. Verstappen conseguiu a 7ª vitória em 9 provas já realizadas este ano, colocando a Red Bull na liderança entre os construtores. O ciclista francês Victor Lafay venceu este domingo a segunda etapa da Volta à França, 209 km que ligaram Vitória a San Sebastián. Lafay conquistou a primeira vitória no Tour, atirando para o segundo lugar o belga Wout van Aert, favorito ao triunfo. O esloveno Tadej Pogačar completou o pódio na terceira posição, mas subiu ao segundo lugar da geral, a 6 segundos do companheiro de equipa, o britânico Adam Yates.